Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, onde fizemos a leitura. Aos Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Aos Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Curva sua cabeça para a gente fazer uma breve oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti por estarmos nesse momento te adorando, Senhor, na beleza da Tua santidade, neste culto importante, especial, que é o culto de Santa Ceia do Senhor. Pai querido, quero pedir que o Senhor, nesta noite, continue falando aqui aos nossos corações. Me põe em Tuas mãos, na minha total dependência do Senhor, Espírito e a Tua palavra, como sempre peço, tenham liberdades e honra, glórias, louvor e adoração, Senhor. É para Ti. Pedimos tudo isso e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o texto que lemos, irmãos, aqui, né, é do livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, né? Que nós não sabemos quem foi que escreveu, certo? Esta epístola, essa carta, né? Alguns acreditam que tenha sido o apóstolo Paulo, mas as cartas do apóstolo Paulo sempre ele traz a sua autoria, a sua identificação. A carta aos Hebreus é uma carta anônima, né? Então não podemos afirmar quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas a carta aos Hebreus é uma carta extremamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Seja quem escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Essa carta, que é uma epístola, né? É hoje um livro do Novo Testamento. No capítulo 11, o escritor vai falar sobre os heróis da fé. É um capítulo muito conhecido, né? Que fala sobre a galeria dos heróis da fé, né? A epígrafe da Bíblia, da minha tradução, diz: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Né? O escritor vai narrando aqui, irmãos, exemplos de homens e mulheres de fé que realizaram grandes coisas para o Senhor no Antigo Testamento, né? Antes de Cristo, na Antiga Aliança, né? E aí grandes nomes aparecem: Abraão, Moisés, na verdade, Noé, também Raabe, e, enfim, muitos nomes aparecem. Quando o escritor termina, ele diz, irmãos, que, né, no finalzinho, ele fala no versículo 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Qual era a promessa? Era de ver o Messias, de ver o Salvador. Todos eles morreram antes, na verdade, de Deus cumprir a promessa de enviar o Messias, o Salvador, que é o Senhor Jesus. Né? E o versículo 40 diz: provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O escritor diz que nós, né, somos mais bem-aventurados, porque vivemos a nova aliança, o novo pacto. Na verdade, Deus já cumpriu a promessa de enviar o Messias, o Senhor, o Salvador, né, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós somos bem-aventurados, irmãos, porque todos aqueles almejaram, né, ver o Messias, o Salvador, mas não viram,
Porém, nós já vivemos numa época em que Deus já cumpriu essa promessa, né? E Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz Romanos 5:8. O capítulo 12 fala, irmãos, da importância da perseverança. O escritor fala, né, que nós devemos olhar para os exemplos desses grandes homens de Deus, essas mulheres de Deus do Antigo Pacto, que apesar de terem sofrido, perseguidos, né, de terem, né, sido maltratados, mas eles foram firmes até o fim, eles foram fiéis até o fim. Então, o escritor começa falando no primeiro versículo do capítulo 12. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Não se esqueça disso ou não se engane. Nós estamos rodeados de muitas testemunhas. Quando fala de uma tão grande nuvem de testemunhas, é porque tem muitas testemunhas, muitos seres, vidas, olhando para nós, olhando para vermos a nossa caminhada com Deus, a nossa fé em Deus, olhando para nós o nosso testemunho, o nosso exemplo. Não são muitas testemunhas, existem as testemunhas físicas, que são quem? Começando pela nossa família, a nosso lar, né? Eles olham para nós, aqueles que são da nossa família, da nossa parentela, contemplam a nossa vida, como nós andamos, se andamos verdadeiramente com Deus, se somos verdadeiramente sal da terra, luz do mundo, se verdadeiramente nós estamos, né, servindo a esse Deus tão grande, com sinceridade, né, com esforço, porque o caminho é estreito e apertado, tem cruz para carregar, tem renúncia, não é nada fácil, mas eles estão vendo, são a nossa família. Também, irmãos, o testemunho, muitos são testemunhos, a própria igreja, onde nós fazemos parte, estão contemplando também a nossa vida, estão vendo, irmãos, os nossos passos, né? Estão observando também se realmente estamos guardando a fé que há em Cristo Jesus. E por último, irmãos, as testemunhas, que é o próprio mundo, a comunidade. Não se engane, o seu vizinho olha para você, né? As pessoas da sua sociedade, da sua comunidade, da sua rua, estão observando você, a sua caminhada com Deus, se verdadeiramente você é cristão de verdade, né? Mas além dessas testemunhas físicas, existem as testemunhas espirituais, que também estão nos contemplando, né? E eu começo falando, né, das testemunhas malignas que estão nos observando. O apóstolo Pedro diz na sua carta, no capítulo 5, versículo 8, que a gente deve vigiar, deve ser sóbrio, porque o diabo, que é o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele não está longe, irmãos, ele está perto, e ele nos observa também, ele nos vê também, é tanto que ele nos quer, na verdade, tragar. Então ele não está distante, e ele acompanha, irmãos, a nossa vida, né? Certa vez, ele e também o quê? Os demônios também, na verdade, os demônios também, eles estão nos observando, nos acompanhando. A palavra de Deus diz que os filhos de um sacerdote queria expulsar os demônios de um endemoniado, assim como Paulo expulsava, né? Mas os demônios disseram: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, e vocês quem são? Partiram para cima daqueles homens e espancaram eles, arrancaram as roupas, e eles saíram muito envergonhados e não conseguiram expulsar os demônios. Por quê? Porque os demônios conheciam a vida deles, que não tinha nada com Deus. Aleluia. Eles nos observam, irmãos. Glória a Deus. Mas além do diabo e dos demônios, existe também as testemunhas espirituais, que são os anjos do Senhor, que também nos observam. Glória a Deus. O Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos proteger. E lá no Salmo 37 diz
que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo está ao derredor, mas o anjo do Senhor, se você teme a Deus de coração, o anjo do Senhor está mais perto, está ao redor, para livrar você, aleluia, das astutas, na verdade, armas do diabo, flechas do diabo. Quem pode dizer amém? E por último, irmãos, a maior testemunha, Deus, que é a maior testemunha, Ele está contemplando a nossa vida, a nossa carreira cristã. Ele é a maior testemunha, porque nada se esconde dos olhos do Senhor. Paulo, certa vez, e algumas vezes, Paulo escrevendo nas cartas, ele diz assim: Deus é testemunha. Deus é minha testemunha, Deus é nossa testemunha. Por quê? Porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo, irmãos. E Ele contempla nosso levantar, nosso deitar. O salmista, no Salmo 136, o salmista Davi diz, né, que Ele conhece o nosso levantar, ao levantar, ao deitar, ao caminhar. O salmista diz que se ele subir aos céus, o Senhor está lá, glória a Deus, contemplando ele. Mas também se ele descer até o inferno, irmãos, o Senhor também está ali contemplando. Nada foge dos olhos de Deus. E Ele está olhando para a nossa vida. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Essa palavra pode doer muito naqueles que, tentam viver uma vida sem compromisso com Deus, mas para aqueles que têm compromisso com Deus, essa palavra é confortante. Deus está vendo a sua renúncia, Deus está vendo a sua fidelidade, Deus está vendo o seu esforço. Na pouca força, você tem guardado a palavra e não tem negado o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, eu lembro, irmãos, tinha um pastor André Barbosa, quando inauguramos o trabalho aqui em 2008, no dia 1º de agosto de 2008, ele disse, olha, que Deus, os olhos de Deus, na verdade, é tão potente, ninguém pode se esconder dos olhos de Deus, que Ele é capaz de, numa noite escura, em uma pedra negra, uma formiguinha preta, caminhar por cima dela e Deus ainda vê. Deus ainda vê. O que é uma noite escura? É aquela noite, irmãos, que não tem um brilho da lua, não tem um brilho das estrelas, é uma noite cheia de nuvem, então não tem claridade nenhuma. Aí você imagina uma pedra preta numa noite escura, não é verdade? E Deus ainda vê uma formiguinha escura, pretinha, pequenininha, caminhando por cima dela, e Deus ainda contempla. Ninguém vê, mas Deus vê, Deus vê. Deus vê, Deus vê. E ainda mais Deus não vê, irmãos, como diz lá em 1 Samuel 16:7, né? Quando Samuel pensou em ungir Eliabe, Deus disse assim, não, Samuel, não faças tal coisa, né? Porque eu tenho rejeitado Eliabe. Não é ele não que é o ungido, que é o escolhido. Você, aleluia, vê, né? Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está à sua frente, o homem vê o exterior, mas Deus vê até o coração. Quem pode dizer amém? Deus contempla o coração. Quem pode dizer amém? Então, irmãos, veja quantas vidas estão olhando para nós. Por isso que o salmista, por isso que o escritor dos Hebreus, em 12:1, diz assim, né? Que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Na verdade, vamos deixar tudo, irmãos, que pode atrapalhar a nossa carreira, na verdade, e vamos, todo embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. E tem coisa, todo pecado, irmãos, é um embaraço. Agora, nem todo embaraço é pecado. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Mas a Bíblia diz que a gente tem que deixar o pecado e o embaraço. Quem diz amém? Que atrapalha a nossa carreira, glória a Deus. Mas que a gente deve focar em quem, irmãos? Versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem pode dizer amém? O autor e consumador da fé. Olhar para Jesus. É o que Deus quer que eu e você faça. Olhar para Jesus. Não deixar nada atrapalhar a minha caminhada, nem a tua caminhada. Irmãos, vai ter incompreensão, vai ter calúnia, vai ter pedrada, vai ter pessoas, na verdade, que vão te abandonar,
né, que vão ser ingratos, mas Jesus nunca vai te abandonar e nem vai ser ingrato. Jesus nunca vai jogar uma pedra em você. Jesus nunca vai te abandonar. Você tem que olhar para Jesus, aleluia, que o amor dele nos atrai, nos constrange. E olha que coisa interessante, ele diz que a gente deve olhar para Jesus, não é verdade? E ver o exemplo dele. Olha o exemplo dele. O que foi que Jesus fez? Pelo gozo que ele estava proposto. Quer dizer, Jesus sofreu, Jesus veio aqui para nos salvar, mas tinha algo que Jesus ia se alegrar. Ele sabia que ia sofrer, que ia passar, né, pela traição, ia ser negado, ia ser abandonado, ia sofrer a coroa de espinho, ser cuspido, esbofeteado, carregar, ser açoitado, carregar a cruz, ter os seus mãos, pés crucificados. Ele sabia de tudo isso, mas ele sabia que também ia ressuscitar o terceiro dia. Quantas vezes ele disse aos discípulos que ia ressuscitar o terceiro dia? Ele sabia que depois que ele ressuscitasse, o Pai ia dar o nome que era sobre todo nome, para que em cima do céu, a terra e debaixo da terra, nenhum nome seria dado igual ao nome de Jesus. Aleluia, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrasse diante do Senhor. Então, ele sabia que depois do sofrimento haveria um gozo, uma grande alegria. Então, o que foi que ele fez? Ele suportou a cruz. Quem pode dizer amém? Então, Jesus, irmãos, serve de exemplo para mim e para você. Não é verdade? Está difícil, o caminho é estreito, é apertado, é cruz, é renúncia, é traição, é pedrada, é incompreensão, é tanta coisa, ingratidão. Está difícil, mas siga o exemplo de Jesus. Espera você uma coroa, glória a Deus. Espera você o galardão, quem pode dizer amém? Espera você a vida eterna, aleluia. Espera você a recompensa da parte de Deus. Então faça como ele, suporte a cruz, quem pode dizer amém? Olha só, ele suportou a cruz. A sua cruz pode ser pesada, meu irmão, né? A sua cruz pode ser pesada, mas a mais pesada quem carregou foi Jesus. Lembre-se que maior do que a cruz de Jesus não tem. A cruz de Jesus foi a mais pesada do que a minha, do que a sua e do que a nossa. Então olhe para Jesus e carrega a tua cruz nesta noite. Prossiga carregando a tua cruz. Quem pode dizer amém? Não despreze a tua cruz, carrega a tua cruz, né? Minha mãe cantava muito aquele hino bonito antigo, Hélio. Acho que ele lembra, né? A cruz foi a mais pesada, por fora se via a madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora se via a madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Não tem cruz mais pesada do que a de Jesus, então carrega a tua cruz. Você não pode desprezar a cruz. O que você pode fazer é o que Jesus fez: suportar a cruz e desprezar a afronta. Porque, irmão, é muita afronta que o crente fiel passa. Não é verdade? O inimigo usa outro para afrontar a mim e a você. Despreze essa afronta. Despreze essa afronta e olhe para Jesus. Suporte a cruz, porque ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, mas agora ele está onde, irmãos? Sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Ele intercede por mim e por você. Vai chegar um dia que nós vamos se assentar com ele também na sua glória. Aleluia. Para isso, tem que carregar a cruz, irmãos. Tem que suportar a cruz. Tem que desprezar a afronta. E tem que olhar só para Jesus. Quem diz amém? Versículo 13, ele continua o conselho. É o conselho do Espírito Santo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais
desfalecendo em vossos ânimos. Né? O exemplo de Jesus, irmãos, é para eu e você não enfraquecer. Porque você pode estar fraco como tiver, mas quando você olha para Jesus, você vai dizer, mas ele sofreu pela minha vida e pela vida do povo, da igreja, do povo de Deus, aleluia. Mas ele sofreu, aí você vai ter força. Se você olhar para a cruz nesta noite, Deus vai te dar força, irmãos. Deus vai te dar força. É da cruz que vem a força, aleluia. O exemplo de Jesus nos dá força, irmãos, para não desistir. Quanta coisa Jesus sofreu, na verdade, mas ele foi até o fim. E ele disse, desfalecendo em vossos ânimos. Se a gente não olhar para Jesus, a gente vai enfraquecer e vai desfalecer nos ânimos. Deus não quer isso, que a gente desfaleça, irmãos. Né? O próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom. Não é desfalecer nos ânimos, né? Mas é ter bom ânimo. E o 4 e último, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Tem alguém aqui, irmãos, que está sangrando aqui, está ferido, de tanto dizer não ao pecado, agora está com hemorragia aqui, está com corte nas costas, na perna. Estou vendo alguém aqui, tem alguém aqui que está com hemorragia, está sangrando, irmãos? Não. Ainda não está sangrando, não? Então combata contra o pecado. O sangue pode bater na canela, como diz o pastor Hélio, não era? Era o pastor Hélio Ramos dizia. O sangue não bateu na canela, não? Não. Então continue combatendo contra o pecado e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Guarde esta palavra, irmão, nesta noite. Não é porque se não for Deus na nossa vida, a gente fica no caminho. Mas Ele está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, te convidando a marchar. Glória a Deus. A marchar. Não é verdade? A ordem é para quem, irmãos? Para marchar. É o tema do Congresso dos Varões, viu? Né, Múcio? É o tema do Congresso da Festividade dos Varões esse ano. A ordem é para marchar. Cadê os soldados de Jesus nesta noite? Glória a Deus. Então a hora é para marchar. Amém. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir as crianças louvar o Senhor. Tem poucas crianças hoje, porque tem uma mãe aí que fez o aniversário de uma criança. E aí a maioria das crianças, né, estão lá no aniversário. Né? Eu vou até falar com a irmã Ana Maria. Eu acho que é dia 9 de julho. Parece que é 9 de julho. É 31. 1889. 9 de julho será a nossa ceia com o término do Jubileu de Prata. Vai acabar dia 9 de julho. Então, não deixa ninguém fazer evento, festa de criança nesse dia, não. Conversa logo com o papai e mamãe. É para as crianças formar aqui bem bonito, certo? Ninguém marcar nada nesse dia, irmãos. É uma terça-feira, 9 de julho. Encerramento, é a próxima ceia, encerramento do Jubileu de Prata. E a gente quer toda a igreja aqui, os órgãos também, e as crianças. Amém, irmãos? Estou avisando já antecipado para ninguém marcar nada e deixar tudo certinho agendado para não perder a Santa Ceia do Senhor. Amém? Aí o departamento infantil fica de olho nas crianças aí, na mãe das crianças, para a gente não perder, né? Vamos orar, diácono Alexandre vai orar pelos dizimistas e ofertantes, as crianças louvam o Senhor, a igreja tem a oportunidade de contribuir com dízimos e ofertas, lembrando que as ofertas hoje, 100% é para a ação social da igreja, tá? É para ajudar os mais necessitados, 100% da oferta, tá? Se você vai dar dízimo, coloque no envelope, para separar dízimo da oferta, tá bom? E vai aparecer aí, né, a chave Pix também, tem aí nas colunas, vai aparecer aí a chave Pix. Contribua, porque Deus ama o que dá com alegria, irmãos. Seja fiel nos dízimos e ofertas, você vai ver Deus abençoando as suas finanças também, em nome de Jesus.